Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com o Mentor. Eu me chamo Mike Souza e eu estou aqui hoje com a nossa linda psicóloga Luciana Bialeschi. Tudo bom, Lu? Tudo bem, e você, Mike? Tudo bem. Eu vou apresentar a Lu para vocês. É bom que hoje já tem até colinha. A Lu, ela é CEO da Reprograme Soluções Humanas, palestrante, psicóloga clínica, coaching, practitioner em PNL, facilitadora em inteligência emocional, analista comportamental, empreendedora e há 15 anos desenvolvendo pessoas e negócios através do autoconhecimento e do resgate do eu essencial. A Lu, ela é idealizadora do treinamento Energy e Liderança, um estilo de vida ressignificando os sentimentos pela visualização criativa. Posso falar da tua meta? Pode. Tem como meta de trabalho a leveza nos processos e a mudança e superação através da percepção da forma. Isso legal, mesmo. Legal, legal. Ó, tá aqui o livro. O nome do livro é Sem Limites, uma abordagem comportamental de terapias integrativas. Tem na Amazon, né? E se quiser pode pedir para a Lu também, que ela tem em casa para vender. Isso mesmo. Então tá. Fala um pouquinho de ti para nós, Lu. O que tu faz, além daquilo ali, né? A prática de tudo isso, né? É. Bem, eu trabalho com pessoas, né? Desenvolvendo o melhor que elas podem no momento que elas podem. Às vezes a gente quer desenvolver algo que está muito distante e não presta atenção nos recursos que a gente tem no momento. É só depois que você toma consciência do que você é nesse momento, tem consciência que você pode ir além. Legal. Então, geralmente quando as pessoas me procuram, eu trago essa clareza. O que você é nesse momento e no que você quer se transformar no momento seguinte. Então, mãos à obra. Bacana. E essa leveza. Legal. Exatamente isso. Legal, legal. E tu atende como psicóloga há quanto tempo já? Olha, em desenvolvimento de pessoas, somam 20 anos. 20 anos desenvolvendo pessoas no que elas precisam, né? Porque às vezes a gente diz no melhor que elas querem, mas a gente não sabe o que é o melhor para elas. Então, no que elas precisam ser desenvolvidas. Bacana. É uma bagagem já. Legal, legal. É uma vida já, né? Como Uma profissão. Vida. Uma vida. E assim, ao longo desses teus 20 anos, o que tu enxergou? Vamos falar um pouquinho sobre sucesso, né? O que tu enxergou que mais conseguiu conduzir as pessoas para o sucesso na vida delas? Sim. A primeira coisa mais importante, que às vezes uma pessoa diz assim para nós, eu quero ter sucesso na minha vida. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é o que é sucesso para ela. Porque o que é sucesso para o Mark é diferente do que é sucesso para a Lu, né? Então a primeira coisa que eu trago é, vamos definir o que é sucesso. E o que eu percebi ao longo dos anos aí, né, lidando com essas pessoas, é assim, existem alguns pontos que são essenciais para que essas pessoas cheguem ao resultado que elas desejam, que daí elas chamam de sucesso. O máximo, assim, o que é top é uma mente positiva. E essa mente positiva não é o mundo de Poliana. Caiu o mundo aqui, ai que lindo! Todo mundo tá morrendo lá, ai que lindo! Não é isso, né? Aquela mente poliana dos livros não é isso. A mente positiva é principalmente aquela mente que tira aprendizado de todas as situações. A situação tá positiva, tá legal, tá do jeito que queria, aprende. A situação foi lá no chão, deixou você como tapete, aprende também. E aí o próximo passo desse aprendizado é o que eu tiro dos erros que eu cometo e como eu posso transformá-los em benefício para eu mesmo. Essa é muito importante. Legal, legal. Tem outros, tá? Fala aí cinco, fala aí cinco. Então, a primeira é essa mente positiva que aprende com os erros, né? Tá. Aprende com todas as situações. A segunda questão é uma fé inabalável. E aí eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um acreditar, de algo que é dentro, que é como assim, uma certeza absoluta de que eu estou aqui e chegarei lá. Mas e se acontecerem coisas no caminho? Tá tudo bem, eu desvio, aí é a sabedoria da água. Eu tomo o caminho que for, mas eu chego lá. Em nenhum momento a pessoa duvida que chegará. Que legal. Ela sabe que terão obstáculos, mas ela chegará. Então essa fé inabalável é a segunda característica aí das mentes de sucesso. A terceira é a clareza. Tem que ter clareza. Quer ver o que trava a mente humana? Dúvida. A dúvida, ela faz isso aqui com a mente. Quero, será?
quero, será? Fica nesse movimento e não vai para lugar nenhum. Sim. E aí essa dúvida começa a gerar outras sementes não tão boas, que é não sou capaz, me disseram mesmo que eu não poderia chegar, que não é pra mim. Eu não mereço. Não mereço. Aí entra naquela pirâmide, né? Do eu sou, né? Aí entra na crença de capacidade e merecimento, trava e não vai nem pra frente nem pra trás, fica nesse movimento. A clareza é exatamente assim. Quem eu sou hoje? Onde eu estou? Quem eu quero ser amanhã? E onde eu estarei? Porque você pode ver que as pessoas desejam sucesso, às vezes um bom carro, uma boa casa, um valor X na conta bancária. Sucesso no ter, né? No ter, exatamente. E esse sucesso no ter é vazio. Inclusive ele é líquido, ele pode escorrer. Se o sucesso no ser não tiver clareza de quem é. Então a pessoa que tem essa mentalidade de também chegar lá onde ela quer, ela precisa primeiro desenvolver quem eu sou. E o poder do eu sou, essa fala, né, dizer eu sou tal coisa, muda crenças mentais. Então, esse é o terceiro ponto. Legal. O quarto ponto aí, Mark, é ousadia. Que massa. Se não tiver ousadia, não chega. O que é ousadia? Ousadia é uma coisa simples, né? É eu fazer além daquilo que me disseram que eu podia. É eu ir além daquilo que disseram que era o meu limite. Então, quando eu... E quando disseram, até mesmo aquilo que eu disse pra mim mesmo, né? Que era o meu limite. Disseram os outros e eu mesmo também, né? Isso. Porque o que nós temos aqui foi plantado, né? Nós, lá de trás, esponjinhas. Sim, é o que nós somos, né? Não temos condição de avaliar. Aí disseram as pessoas que a gente mais amava. Pai, mãe, tio, vô, enfim. Todo mundo que nos criou, né? Que aquilo era bom. E nós pegamos. E também disseram que era ruim. Nós evitamos. E a gente cresce acreditando que o nosso limite é esse. Então, às vezes, fazer uma coisa diferente. A história do peixe na travessa, que a moça casou, e aí comprou um peixe, foi fazer pro marido, né? E serviu, quando pôs a mesa, o peixe estava sem cabeça e sem rabo. Aí o marido falou, por que você cortou, né? É tão bonito. Ela falou, não sei, minha mãe fazia assim. Aí vamos perguntar pra mãe. Mãe, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Não sei, a minha mãe fazia assim, né? Que é a avó da moça. Vamos perguntar pra avó. E aí simplesmente a avó diz, ué, eu cortava o que não cabia na forma. Então isso a gente está repetindo coisas que não servem mais para nós, não cabem no nosso mundo e no entanto a gente repete sem sentido. A clareza, né, e a ousadia fazem assim, a gente ir um pouquinho além. É o próximo passo. Às vezes as pessoas pensam que ousar é sair daqui hoje, sei lá. Virar nômade digital. Exato. Né? Do nada. Então um pai de família vai virar um nômade digital. É né? isso. Elas acham que tem que fazer algo grandioso. O próximo passo já é a ousadia, que busca um outro passo, um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais... Isso. Tem um ditado que diz assim, às vezes você não enxerga o que tem lá na frente, mas se você colocar um passo na frente do outro, mesmo olhando para baixo, você chega. Então é essa ousadia, de um passo de cada vez, mais um na frente do outro. E o quinto elemento para as mentes de sucesso, né? É uma coisa que nós ouvimos muito falar, mas nós não sabemos muito utilizar, que é a gratidão. Gratidão. Que é ser grato, não é assim, gratidão, como se fosse oi. Superficial, vazio, né? Superficial. A gratidão faz a gente entender que a vida não nos deve nada. Legal. Ela não deve nada pra gente, mas ela oferece tudo. E você pode ir lá pegar. Ela te oferece o que você pode chamar de positivo e negativo, né? Eu não gosto da palavra negativo, porque eu acho que tudo é positivo, depende do ponto de vista. Sim. Mas elas, de repente, a vida está ali oferecendo uma série de oportunidades que, de forma que você olhar, vão ser positivas. Você vai lá e pega para você. Geralmente, as pessoas são mais gratas ou aceitam melhores o que é positivo, né? E rejeitam o que é negativo. Mas a vida também oferece isso aqui. E é aqui que elas têm a chance de se provar, se superar, ir além do que elas jamais imaginavam. Então a gratidão entra muito aqui. De eu também agradecer
por as dores que eu tive no caminho, mas não como vítima. Ai, como você foi malvado para mim. Olha o que eu sou hoje. Se você tivesse me ensinado melhor, olha, eu teria tido sucesso. Sim. Então as pessoas saem desse lugar de vítima e dizem: eu agradeço por você ter feito aquilo que me doeu. Não estou querendo que isso volte para minha vida. Eu só agradeço porque aquilo me fez abrir um campo de visão que eu não enxergava. Sim. Então a gratidão ela é muito além de um obrigado, né? Ela é muito além de um agradecer simplesmente. E antes da lei da gratidão nós temos a lei da vibração, né? Que se nós não vibrarmos aqui dentro, processo de criança mental, né? Eu penso, sinto, ajo. Esses 3 passos simples. Se eu não sentir, se a minha vibração for assim, ó, Mike, sabia que eu vou ter sucesso montando uma fábrica de coxinha? Sim. Mas daí aqui dentro, isso é um pensamento que eu estou comunicando, aqui dentro no sentimento, tá assim, vou ter um trabalho, eu não vou saber lidar com as contas, com os funcionários, eu não sei se o que eu vou ganhar é suficiente, começa uma angústia de não saber lidar ainda. Isso aqui te impede de ter sucesso. Trava, muito, né? Muito mais que o pensamento. Porque a vibração é do sentir. Então, estar atento, né? A lei da vibração é: eu penso o que eu quero como sucesso, eu me vejo, eu sinto já. É quase que um desejo mesmo, né? É a fé inquebrantável. Né? Eu vou chegar, eu não sei o que vai ter no meio desse caminho, eu vou chegar ao ponto final. E aí ela age. Então, a lei da vibração ligada ao sentimento, a lei da atração ligada ao pensamento que vibra. E aí o que nós estamos comentando, mão na massa, que é a lei da ação. Sim. Senão não realiza nada, né? É igual as 2 estátuas, né? Tem a estátua do pensador, que tu vê ela tá ali bonita, o cara lá pensando, e tem a estátua do fazedor, tu não vê, porque ele não tá ali parado, ele tá fazendo, ele tá movimentando e construindo a vida, né? Isso é maravilhoso, né? E mais ou menos cai naquilo que a gente diz: a fé sem obras está morta, né? Exatamente. Não adianta só eu acreditar, eu tenho que agir para que as coisas aconteçam. Esse negócio que tu falou da gratidão, tem um cara, um tempo atrás, o nome dele é Pio de Pietrelcina. Ele falava assim, ó, bendita, resumidamente ele dizia assim, ó, bendito deserto que me fez valorizar a água, bendita desgraça que me aproxima de Deus. Vamos dizer assim, veio uma doença, mas isso me machucou meu corpo, mas engrandeceu a minha alma, então aquilo eu devo ser grato, porque eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, né? E aí trabalhar a gratidão dentro disso, né? Isso, é exatamente isso a gratidão. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Sim. Nunca perco. Sim. Então quando a gente muda essa mentalidade, porque tudo está no campo da mentalidade, né? A mente positiva está aqui. E aí nós temos autores diversos, né? Mais antigos, mais recentes, falando de várias formas de você olhar a gratidão, olhar para esse aspecto do sucesso como um caminho, um processo. A minha definição assim de sucesso é uma sucessão de erros que quando você persiste conscientemente na mudança, você alcança o sucesso. Sim. Eu atendi dois rapazes na mentoria, e aí eles tinham muito medo de errar. Muito medo de errar. E aí o que eu falei? Cara, vamos lá, vamos analisar o cenário. Tu tens aqui um ser humano que vai viver 60 anos, né? 60 anos de idade. Se ele cometer todos os erros da vida dele até os 30, o que resta dos 30 para frente? Acerto. Então, a grande sacada é errar rápido, resolver e começar a buscar o acerto. Porque se tu tem medo de errar, tu tem medo de fazer. E não entra dinheiro no bolso de quem não faz as coisas, né? Não entra. Não entra paz na casa de quem não faz as coisas. É igual o mato. Eu vou deixar de capinar um mato por medo de ter cobra? Beleza, pode ser. Só que aquilo ali vai crescer. Daqui a pouco vai ter um tigre, né? Daqui a pouco vira uma selva. Se não entrar em ação, né? Se não, é o tal do fazedor e o pensador, né? Travar no medo é uma desgraça. E o equilíbrio desses dois, né? Às vezes nós dizemos assim que a gente busca o equilíbrio, mas às vezes não tem noção do que é o equilíbrio. O quanto eu penso e o quanto eu ajo. E nesse caminho tem o sentir ainda, que é o que trava, que é a emoção. Sim. Então, o equilíbrio é sempre, a hora eu vou estar um pouquinho mais aqui, a hora um pouquinho mais aqui. Mas nunca nessa distância. Sim. Nessa distância a gente adoece. E às vezes a gente acha que adoecer é uma depressão, é uma ansiedade, mas às vezes a gente adoece no padrão de pensamento. Então, quando eu mudo o ponto de vista, né? Que é assim, se você perguntar para mim agora, Mark, o que tem atrás de você, Lu? Eu não sei.
Eu não consigo. Você está vendo o que tem atrás de mim. Teu ponto de vista habilita. Eu não. Eu teria que fazer um movimento para enxergar o que tem atrás de mim. E esse movimento é que faz o sucesso acontecer com esses passos, né? E aí olhar lá o eletrocardiograma. Sim. Hora tem pico para baixo, mas nunca linear. Linear significa morte. Então se eu ficar sempre igual, é morte. Esse movimento é vida. Hora baixo, hora alto, hora pequeno, hora agudo, é vida. A nossa vida é assim. E haja ousadia, né? Exatamente. Para passar tudo isso. Eu não sei se tu lembra, eu conheci a Lu há 1 ano e 1 mês atrás. Estamos fazendo aniversário. E aí, te lembra, não sei quem foi que a gente estava fazendo lá no Mastermind, uma inserção. A gente falou sobre o movimento do universo, bem como tu disse. Tudo aquilo que é sistólico e diastólico gera vida, né? O Big Bang, ele explodiu e os cientistas dizem que um dia vai voltar. O coração, ele faz esse movimento. O pulmão faz esse movimento. Quando um casal está tendo relações, eles fazem esse movimento e gera a vida, né? E reproduz e gera a vida. O trigo para poder crescer tem que morrer. Então ele faz um movimento de introspecção e sair, mas é o que gera o equilíbrio. Tudo aquilo que gera a vida, ele está em movimento. Então eu acredito que, para nós finalizar a gratidão e recapitular de novo para quem não anotou, anotar, essa questão do movimento da vida. Quem se frustra, quem trava, quem para no medo, quem para diante de uma vaidade, etc, está um morto-vivo, né? É bruto, é duro às vezes ouvir isso, mas é um morto-vivo. Eu não tenho resultados na minha vida em determinadas áreas, família, dinheiro, enfim, qualquer área da vida. É um morto-vivo naquela área, porque travou por causa de alguma coisa. E o que faz destravar? Então, o que faz destravar é a mesma coisa quando o coração para. A pessoa chegou lá no hospital, né? O coração parou. O que os médicos fazem? É um choque. É no tranco, né? É o choque. Sim. Então vai lá e zzz. Por quê? Às vezes esse zzz que dá na pessoa, que nós, né, que trabalhamos com pessoas, damos nela, é isso que você disse. É duro às vezes nós dizermos para alguém: você está um vivo morto. Morto-vivo. Né? Você está passando pela vida. Sim. E aí quando você fala isso e você traz no contexto de cada realidade, seja uma pessoa, seja uma empresa, né? Seja, enfim, às vezes a gente trabalha em grupos, né? A pessoa, ela naquele momento, ela sofre aquele choque, aquele zzz, né? E ela para por um instante, o ego dela se afasta por um instante e ela traz para a consciência de que a única vida que ela tem é aquela e que ela está deixando passar. Pode ser que se ela sofrer só esse primeiro choque, ela volte, porque o hábito é terrível. Ela volte no momento seguinte, né, 1 dia, 2 dias depois, ao velho hábito de dizer: a vida é esse automatismo, eu sou um robô, como diz a Pitty na música, né, instalar o sistema e continua. Sim. Sabe? Sem sentido. Mas se ela tiver uma manutenção desse choque, que acontecerá de tempos em tempos, ela acorda para a vida. E ela, com esse coração simbólico que é a vida dela, ela funciona. Você veja como a nossa natureza física é sábia, é linda. Eu acho que é a maior máquina que já existiu no mundo e existirá. Ela funciona perfeitamente. Nós é que atrapalhamos ela, né? A gente prestar atenção no movimento. Isso é vida. Parou? Tem que dar um choque. Por que nós não pensamos assim? Nossa vida, nós nascemos alegres, espontâneos, brincalhões, correndo, tivemos um monte de percalços, gravaram na nossa mente um monte de que não devia ter gravado. Por que a gente não pensa que agora é a hora do choque? Deixa eu procurar algo que me dê esse choque. Um impacto, né? Um impacto. Mas não, né? É mais fácil eu ficar no comodismo. É mais fácil eu dizer que o teu sucesso me incomoda, mas eu não saio do lugar. Porque ficar parado não dá trabalho, mas também não traz nada. Não, traz. Engorda, fica flácido, fica vadio, né? Só traz coisa ruim, né? Isso. E contamina quem está em volta. Porque você começa a proferir um pensamento de inércia. E inércia é morte. É aquele negócio, né? Não existe treva, existe ausência de luz. Mas se existe ausência de luz em alguém, ela pode acabar aquela treva e se alastrando e contaminando os outros. Esse negócio que tu falou,
a gente atende pessoas, etc. E eu vejo assim, ó, tem duas formas de reprogramar uma crença, né? Forte impacto emocional ou repetição. Mas a repetição, ela depende muito da disciplina. E o impacto emocional depende da motivação. Tem muita gente que fala em motivação, mas tem duas coisas que movem, né? O cavalo paraguaio, que é a motivação, e tem a disciplina, que é os grandes esportistas, vamos dizer assim. A reprogramação de uma crença, na minha opinião, vamos ver se tu tens a mesma opinião, é dessas duas formas. É o que tu falou do choque, o cara tá morrendo, ganha um impacto emocional, ele reprograma. E a repetição também. Mas o que tu vê assim, ó, nos teus pacientes, por exemplo, que mais acontece? As pessoas reprogramando as crenças. Claro, nós estamos falando do cenário Brasil, né? O Brasil de disciplina o que dos teus pacientes tu vê assim, ó, que mais reprograma as crenças dele? É uma sessão longa e extensa de terapia, de muita repetição, dependendo da disciplina, ou são os impactos emocionais? Os impactos. A repetição cai naquele modelo escolar, que é assim. Lembra que o professor falava pra gente? Faça não sei quantas vezes essa frase. Repita as continhas de matemática não sei quantas vezes. Então, repetição. Cai no modelo escolar. Quando a gente cai, ela tem seu valor. A repetição tem o seu valor na mudança emocional, sim. Mas quando nós caímos no modelo educacional, automaticamente cria uma aversão na maioria das pessoas. Porque quantas pessoas vão felizes para a escola? Eu odiava. Hoje eu adoro, mas eu odiava. É isso, porque nós somos, quando crianças, obrigados a sentar, fazer uma coisa que não é natural para nós. Criança espontânea. Criança aprenderia sentado no chão. Mas não, nós colocamos elas em filas, né? Normatizando a mente delas. Então, o impacto emocional traz então, sessões curtas, porque o impacto, ele acontece em segundos. Não precisamos nem de 1 hora de sessão para fazer a transformação. A gente usa 1 hora, 50 minutos, às vezes, né, no processo terapêutico, por convenção. Mas o impacto emocional, ele acontece em segundos. Intervalo de tempo curto, né? Curtíssimo. Porque, quer ver um exemplo? Você está andando na rua, distraído, e você pôs o pé na rua para atravessar, e de repente você escuta uma freada de carro, assim, e quando você vê, o carro está em cima de você. Aquilo dá um... Aqui, ó, o medo, onde mora o medo no estômago, né? E tuf, o diafragma subiu. Pronto, instalou uma emoção. Crença, né? Uma emoção que vira crença. Eu andar distraído é perigoso. É igual tu falou o exemplo da criança que ia pular do prédio, a mãe segurou assim, né? Isso. Então, é esse movimento que a gente tem que entender. Impacto emocional acontece em segundos. Sim. A transformação dele também. Implantar um impacto emocional negativo, pro positivo é o mesmo movimento. Sério? Essa eu não sabia. É. Eu achei que dava mais trabalho pra tirar... É mesmo? É o mesmo impacto. E aí o que acontece? Daí a gente usa as ferramentas, que são filtros, né, ou técnicas da PNL, hipnose, são ferramentas. Tudo isso é ferramenta que nós utilizamos para chegar, então rebaixar níveis de consciência, para a pessoa não ficar na defesa. Ela nem percebe, a gente faz um relaxamento profundo e a gente vai lá, eu brinco e falo, a mente está assim, fechada, né? Eu falo assim, duvido que você entre aqui. Você vai entrar aqui, não deixo. Arrogante. Aí a gente, né? Ela diz, só que tudo que está aqui dentro é meu, você não toma posse. E aí, nós fazemos as técnicas e ela automaticamente, nós enganamos ela, né? Daí ela abre. E penetra. E quando ela abre, a gente vai sementinha. Ela fecha logo, são segundos também, ela fecha. Problema dela, já plantamos. Já está germinando ali. Pronto. Daqui um pouco a mudança se instala. Legal. Essa semana eu atendi uma cliente voltou uma cliente lá no consultório, que há 3 anos atrás ela fez um processo terapêutico comigo. E ela me disse assim, é incrível como o processo fica reverberando e essas sementes vão crescendo. Ela falou, semana passada eu tive um insight de algo que você me falou há 3 anos atrás. Uau. E por isso que eu te procurei, porque eu quero falar disso, eu quero ir adiante com isso agora porque eu tenho consciência. Que legal. Então tudo que nós plantamos lá vai florir. Né? Na mão de profissionais conscientes e éticos, flore para o bem. Então esse movimento é impacto rápido. Tem mais resultados. Aconteceu numa empresa
Nós estávamos numa reunião, né? Essa história é legal contar porque me chamou a atenção. Eu não tenho formação em PNL, mas eu fiz uma PNL paulada. A gente estava ali numa mesa com 10 empresários e tal, e aí o cara da ponta da mesa não ia com a minha cara, mas de jeito nenhum, o CEO do negócio, né? E o gerente disso, o funcionário daquilo, a peãozada, tava todo mundo ali, tava legal, tava bacana, gostoso. E aí eu tava falando sobre o poder das perguntas, que a gente tava falando sobre persuasão e convencer o cliente a levar mais e tal e tal. E aí aquele cara lá, já tinha passado umas 2 horas, o cara da ponta da mesa, ele olhou pra mim, ele assim, ô gurizinho. Ai, Jesus. Ele disse, ô gurizinho, me dá um exemplo de uma pergunta poderosa. Ah, eu fiquei grande, né? Nossa, eu fiquei grande pra caramba, me afastei assim, pensei, cara, ele já não vai com a minha cara, ele deve dar uns 3 de mim, que pra dar 2 já não precisa passar trabalho, né? Ele dá uns 3 de mim, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vai... Aí eu me levantei assim, posso te fazer uma pergunta? Deve, foi que eu mandei te fazer? Beleza. Eu olhei no olho dele e perguntei assim, ó, o tipo de marido que tu é pra tua esposa é digno de um belo par de aspas ou de uma mulher que te honra em casa? Aí ele se levantou. A muralha. Ele repete a pergunta. Aí eu já vou apanhar, se é pra apanhar, eu apanho perguntando, né? Eu assim, o tipo de marido que tu é pra tua esposa é digno de um belo par de aspas ou é digno de uma mulher que te honre? Aí na hora do meio da pergunta correu uma lágrima assim, ele olhou pra todo mundo. O pessoal já sabia, ele era aqueles caras que dava risada. Aquele que eu te falei da fidelidade. Sim. Dava risada. Aí ele pegou, foi pra rua e com aquela amante ele se separou. Naquele momento. Eu acredito que ele está num processo, mas tu vê, uma semente já maior, e assim, ó, passou uma fase muito boa com a esposa. Hoje eu sei que ele volta a fazer cagada, desgraçado, sim, mas uma hora a gente vai conseguir. Então, essa reprogramação, às vezes, ela acontece num impacto momentâneo, né? E também tem que dar uma nutrida, né? Tem. Porque é o que tu falou, o tal do hábito. Ele sabe que aquilo é bom. Faz mal, mas é bom. É o gordo com a Coca-Cola e com a Nutella, sim, é o cara que tem tendência a atrair a esposa, é a pessoa que é viciada no medo. Às vezes ela precisa desse impacto, mas de um acompanhamento também, né? Sim, tudo na nossa vida é manutenção, você já reparou? Carro, moto, gente. Tudo, casa. Deixa uma casa 3 anos sem pintar pra você ver o que acontece com as paredes. Deixa um quintal sem fazer manutenção, tem tiro e daqui a pouco, né? Então tudo é manutenção. Nosso corpo, se a gente não for lá trabalhar, o nosso corpo ele amolece, a gravidade. A lei da gravidade derruba tudo. A gente vai trabalhar para ter saúde, para ter os anos adiante com mais qualidade, né? Então a gente hoje tem muito essa ideia da qualidade de vida. Tudo é manutenção. Enquanto a gente não entender isso, né, que precisa fazer, e aí às vezes as pessoas podem confundir. Então elas podem dizer assim, meu Deus, vou passar o resto da vida lá com o Mike, ou lá com a Lu, ou lá com outro treinador, ou outro desenvolvedor humano. Não é isso. O carro não fica na oficina a vida inteira. Exato. Então a manutenção ela é esporádica e pontual. Ponto. É isso que acontece. E quanto mais deixa acumular, mais tempo tem que ficar depois. Isso. Né? Porque aqui dentro, né, o hábito, que nem você comentou, né, essa questão do... O que acontece ali dentro da nossa mente? É muito simples. A nossa mente, em PNL, a gente diz que tudo é intenção positiva. Nada é ruim. Porém, a nossa mente, muitas vezes, encontra caminhos desviantes. Quer ver um exemplo? Tô me alimentando mal. Tô comendo fast food, tô comendo nada a ver, não me alimento direito. A minha mente sabe que isso não é saudável. E ela me alerta. Ela diz, olha, você comeu hoje 3 sanduíches, você não deveria ter comido, você comeu uma refeição. Vem um alerta. É como pezinho se fosse, na consciência, né? Isso, é como se fosse a mãe e o pai internalizado. Né? A gente até fala que o superego é a mãe e o pai internalizados. E a gente fala assim, foi só hoje, mas amanhã, 1 mês, 2, a gente continua fazendo. Ela fala, você não entendeu, bonita? Peraí, dor de estômago. Gastritezinha. Azia, queimação. Você diz, não, eu vou tomar um antiácido e vou continuar comendo. Você não ouve ela. Fazendo um buraco. Daqui a um tempo tem uma bactéria lá, né? Aquela que quase come a gente comendo. E aí vai para uma medicação profunda. Ou seja, ela vai dar um jeito de você perceber o que você está fazendo. Se você não ouvi-la, quando ela fala dentro da sua mente, você vai ouvir ela no seu corpo. E ela vai se expressar da pior forma. O que nós dizemos que é um câncer? Mágoa acumulada. Então, o corpo é o tempo todo expresso emoção.
para chegar ao sucesso, nós temos que estar muito atentos às nossas emoções, o que elas dizem para nós. E isso aqui é muito legal. É o maior computador do mundo. Sim, sim. Se você perguntar, por exemplo, vou dormir. Às vezes no começo, quando a pessoa não tem hábito, isso não acontece. Mas ela insiste, ela percebe. Vai dormir. Pergunta pra mente assim, eu preciso saber a resposta de tal coisa. Não sei qual é a coisa, né? Cada um sabe suas questões. Cada um sabe suas coisas. Preciso saber a resposta dessa coisa. Virá ou em sonho, ou com uma frase, ou ela vai acordar com aquele impacto daquela frase e ela saberá a resposta daquilo que ela precisa. Porque nós nascemos espontâneos, criativos e com a natureza sábia, divina dentro de nós. A gente que vai tapando aquilo ali ao longo do tempo, né? Isso. E aí, graças a Deus que tem profissionais que dizem, vem cá, vamos enxergar, né? Vamos enxergar isso. Sucesso depende do que a gente tem dentro. Legal. Vamos recapitular então. Vamos. O que tu detectou ao longo dos teus 20 anos que são os 5 passos? Primeiro, mente positiva de forma total, que aprende com todas as situações, beleza, inclusive com os erros. E os erros se tornam base, né? É a base para o teu crescimento. Segundo passo, aí o ponto, vamos chamar de ponto. Segundo ponto, a fé inabalável. Legal. Eu estou aqui, eu chegarei lá, não interessa o que aconteça. Se tiver aqui uma montanha que está entre eu e o meu objetivo, eu vou usar a sabedoria da água e eu vou chegar lá. Bacana. Terceiro, clareza de quem eu sou e onde eu estou, e de quem eu serei e onde eu estarei quando eu alcançar esse sucesso que eu desejo. Quarto ponto, ousadia. Um passo além daquilo que você está acostumado a fazer já é ousadia. Então ousadia não é chegar lá em cima do morro, é pôr o pé aqui no primeiro pedacinho do morro, no pé do morro mesmo, pôr o pé ali, e depois o próximo passo, até que você chegar ao cume do morro. E isso é ousadia, é fazer além daquilo que você está habituado a fazer. Não é correr a maratona, é dar o primeiro passo. O primeiro passo, vou caminhar na quadra. Caminho quadra de casa. Depois das 2 quadras, 3 quadras, eu vou uma maratona de 20 quilômetros. A ousadia é quase que um casamento entre a motivação e a disciplina, né? Exato, exatamente. Legal. E o quinto ponto, a gratidão. Entendendo que a vida não me deve nada, ela me oferece tudo. Eu é que vou saber aproveitar. E eu é que vou olhar para o negativo, aspas nesse negativo, né? Apresentar para a situação que eu não gosto muito e dizer o que eu aprendo com isso, e eu sou grata. Sim. Por aprender com isso. Legal. Muito bom. Lu, assim, ó, tu falou os 5 pontos que eu vi que isso pra mim faz, não é que faz total sentido, parece que penetra aqui assim, ó, mais do que sentido. E eu identifiquei ao longo do tempo, tu identificou os pontos de sucesso, né? Eu identifiquei que também tem pontos de fracasso, vamos dizer assim. Tem coisas que os empresários, enfim, as pessoas fazem que levam elas pro oposto do sucesso. Tu já catalogou alguma dessas coisas? Não. Tu tens mais ou menos em mente? Não. Olha, tem 3 pontos bem importantes aí que eu percebo que é o fracasso, né? Que conduz as pessoas para o fracasso, no caso, né? Isso. Legal. A mente de fracasso. Como é que funciona esse negócio? A mente de fracasso está baseada em crenças de que eu não mereço. Então, dependendo de onde você veio, de uma família que plantou na tua mente que, por exemplo, quem nasce de tostão nunca chega a milhão. Esse ditado, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Isso. Vão profetizando na vida da pessoa, e não entendo isso como religião também. Vão criando profecias que a pessoa não entende por que ela faz aquilo, por que ela repete aquilo, mas ela continua fazendo. Sim. Enquanto não romper isso, não chega ao sucesso. Então, a mentalidade de fracasso, né? Esse é o ponto, um dos pontos que é eu ter colocado o fracasso como uma vestimenta para mim. O outro ponto é não ter disciplina. Se não tiver disciplina, qualquer plano, por melhor que seja, está fadado a falhar. Imagina, você traça um plano que você tem que levantar de manhã e seguir certos caminhos que você vai chegar lá, e você levanta de manhã e você não segue o caminho, você vai por aqui. Mas é lá que você quer chegar. Que plano dá certo? Até para capinar um terreno tem que ter disciplina. Para lavar uma louça, que dirá para ter sucesso na vida. Exatamente. Né? E tudo que dá trabalho produz bons frutos e cria raiz na nossa vida. Então a disciplina é o trabalho que dá certo, né? E o terceiro ponto é um bom planejamento. Se não tiver um bom planejamento, fracasso.
E as pessoas não sabem planejar. Eu acho que você, Mike, que trabalha com planejando muito para as empresas, para as pessoas, você trabalha com um processo bem claro disso. Sim. Você deve perceber muito que se não planejar, não chega, né? Assim, o que eu vejo também, para complementar, né? A vaidade é uma coisa que leva todos os empresários que eu conheço, pessoas, pais de família, enfim, todos os meus alunos da mentoria ao fracasso. O que acontece? Eu vejo que tem 9 pontos na minha cabeça que são... Não é uma regra, vamos dizer assim, não é 9 pontos para o fracasso, não é isso. Mas, assim, primeiro, vamos lá, vaidade. Vaidade no sentido que tem a avareza, a luxúria, vamos dizer assim, né? Não a avareza, a luxúria, a vaidade e o excesso de humildade, né? A vaidade, ela está ali no meio, nem como uma virtude e nem como um pecado capital, digamos assim. Mas ela te empurra muito para baixo. É muito mais fácil uma coisa descer do que subir, né? Essa é a verdade. Tudo que sobe desce, mas nem tudo que desce sobe. A lei da... E aí o que acontece? A vaidade que eu identifico... uns clientes meus vão... eu quero que tu faça... Vamos no mais rasteiro que tem. Eu quero que tu faça um store por dia. Não faz, não por indisciplina, mas por vergonha da opinião do outro. Vive aos olhos do outro. Tem clientes meus, por exemplo, que educam os filhos para agradar o vizinho, para agradar a professora da escola. Então, eu além de estar mal programado, digamos assim, não sei se dá para usar esse termo, mas já foi. É sem edição, produção, é esse termo mesmo. Além de eu estar mal programado, eu estrago quem está ao meu redor. Porque a vaidade, como é uma sementinha ruim, ela acaba, né? Se o fulano vive tanto pensando na opinião dos outros, então quer dizer que inconscientemente se alastra, né? Sim. Uma das coisas é a vaidade. Uma outra coisa que eu vejo que e muita gente não fala disso, mas acontece muito, é o romantismo em excesso. Né? Eu vou produzir um biscoito novo. Eu levo 2 anos para produzir porque eu quero fazer o biscoito perfeito, eu sou profundo demais, eu sou detalhista, romântico e tal. E a minha concorrência está ali e produziu 34 biscoitos enquanto eu fiz um. Esse romantismo em excesso, né? Vaidade, romantismo em excesso, estático. Eu vejo que tem muitos donos de empresa estáticos, donas de casa estática. Vamos pegar um exemplo do dono de uma empresa, que é o cara corporativo, e a dona de casa, que é a mãe de família, digamos assim, né? Que são exemplos distintos, mas às vezes o dono da empresa está insatisfeito porque ele fica atrás da mesa criando barriga, ou até mesmo estático na linha de produção e não cresce, não se desenvolve. A dona de casa, a mãe de família, por outro lado também, às vezes ela é estática no sentido de não se arruma, né? não se veste bem. Não vai ter uma autoestima empreendedora e ela não vai ter autoestima de mulher, né? Esse ponto estático demais, ele leva as pessoas ao fracasso também. Sim. É igual a água, tu falou da água, né? A água, ela tem determinadas características, né? A gente fala dos temperamentos, o fleumático é água. A água, ela se movimenta de 2 formas, através do vento ou da gravidade, né? O que é o vento? O vento bate na água e ela gera as ondas do mar, etc. Ou da gravidade, que é a água do rio, que é a água da cachoeira, ela só desce. Tu não vê a água subir, porque ela tem essa disposição, vamos dizer assim. E eu vejo que essa pessoa que ela padece pela estática, por ser estático demais, ele tem uma semelhança de água. Ele é mole, ele não tem aquela robustez na personalidade de dizer, não, eu vou tirar a minha bunda de trás dessa cadeira e vou entrar em ação. Eu tenho uma porrada de clientes assim, que eu tive que forçar muito para fazer pequenas mudanças. Então, vaidade, romantismo em excesso, a ser estático, pessimismo, né? Leva muita gente ao fracasso. A mente fracassada. Esse tal desse pessimismo de achar que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Eu tenho uma distribuidora, uma transportadora, e eu fico... o meu lucro está baixo, ou aquele caminhão vai estourar o pneu, ou daqui a pouco eu vou perder aquele... E fica sempre puxando para trás. É bem aquilo que tu falou, né? Os nossos pontos são parecidos, vamos dizer assim, né? E aí atrai, né? Sim. Atrai, porque vibrou. Exatamente. Aí quebra o caminhão mesmo. Exatamente. Aí não vai ter lucro. E aí as pessoas... O Freud diz uma frase, interrompendo nos pontos, o Freud diz uma frase assim: é incrível a capacidade humana de atrair o mal para si e se surpreender quando ele chega. Sim. Tu trouxe aquilo ali, cacete. Isso. A pessoa não toma conta de que essa mente é o radar que está atraindo.
ela não toma conta. Então Sim. a clareza entra aí. De nós abrirmos um pouquinho, né? Tira aquela viseira. Que negócio que o cavalo tem, né? Isso. Abre um pouquinho a mente. Olha só um pouquinho pro lado. Dá medo, mas é só um pouquinho. Quando ela olhar um pouquinho, ela vai gostar de olhar mais um pouquinho. E quando vê, ela ampliou essa consciência. Quando chegar nesse nível, vai ter um outro nível de consciência. E aí vai evoluindo, né? Isso é viciante, mas é um vício delicioso. É bom demais. Muito bom. Aí você quer contagiar os outros positivamente. É porque tu só pode ser 2 tipos de semente, né? Não existe semente neutra. Outro é uma semente do bem ou do mal. Sim. É aquele negócio, né? Os mornos vão ser vomitados. Porque, cara, nem chá morno fica ruim, cerveja morna fica ruim. O que é morno é ruim. Vai ser vomitado. Mike, eu tô interrompendo teus pontos aí, Imagina. né? Mas me lembrei de uma parábola muito importante sobre semente e sobre sucesso. Que é assim, ó. Um belo dia, um jardineiro chegou para um rei e falou assim: permita que eu crie o mais belo jardim nesse lugar. E o rei falou: claro. E o jardineiro foi lá e plantou as suas sementes, né? E fez. Com o tempo, começou a nascer uma roseira. Linda. E logo ela perfumou todo o ambiente. Logo começou a nascer uma macieira. Produzida, aquelas frutas, né? Vermelhinhas, lindas. E uma pequena árvore lá no cantinho não crescia tanto quanto poderia crescer. Ninguém sabia que árvore era aquela. Ela era indefinida. Aquele negócio pequeno, toda lá, a roseira florida, a macieira também, e aquela arvorezinha lá. Na conversa entre elas, porque a arvorezinha ficava triste. Sim. Não sabia quem ela era. Né? É a árvore que não sabia quem era. Ela conversando com a roseira falou: olha, eu acho que você é uma roseira. Então eu, quando me tornei roseira, é porque eu olhava para o sol todos os dias. Então, olha pro sol, acho que você vai se tornar uma roseira. E a arvorezinha foi lá, e sol daqui, sol de lá, nada de sair rosa. Triste. A macieira veio e falou: não se preocupa, eu acredito que você é uma macieira. Então faz o seguinte: quando vierem regar você, aproveita tudo que tem do solo. A água, os nutrientes que você logo vai se tornar uma macieira. A bichinha foi lá e aproveitou nada de se tornar uma macieira. Coitada. Triste. Com os galinhos deprimidos, né? Triste no cantinho. Chega a Dona Coruja, né? Dona Coruja é sábia. E escrutina ela de cima e embaixo, desce, olha no solo, olha os galinhos e olha. E fala: eu já sei qual é o seu problema. Eu sei o que acontece com você. Você não é nem macieira e nem roseira. Você é um carvalho. E carvalho cresce lento. Só que quando cresce, se torna a árvore mais majestosa que tem no jardim. Servirá de ninhos para os pássaros, servirá de semente para a terra. Você tem uma missão muito importante na vida. E assim se deu. Ela cresceu e cumpriu o seu ciclo. Às vezes as pessoas, Mike, fazem assim. Olham para você e falam: o Mike é um cara de sucesso. Eu quero ser igual a ele. E esquecem que de repente elas são carvalho. Não roseira e não macieira. E aí elas ficam baseando o crescimento delas, o sucesso delas, o conhecimento delas no teu. Elas podem te modelar, mas elas não podem ser você e trilhar os caminhos que você trilhou, porque esse sapatinho só você sabe o quanto aperta ou não. Sim. E aí elas têm fracasso. E como elas fracassam, elas criam aversão a tentar ir adiante, a pôr um pé na frente do outro. Sim. Então, a dica para o sucesso é quem eu sou, onde eu quero chegar, que é sucesso na minha vida. Nós podemos negar que sucesso para algumas pessoas é ter uma casa, por mais simples que seja, para elas já é um sucesso. Nós podemos negar que sucesso para algumas pessoas é ter na casa dela uma mesa cheia de familiares, sorrindo, comendo, falando, contando histórias. Sim. Às vezes ela não tem onde cair morta. Quem sabe ela ganhe, sei lá, muito pouco, mal dê para se sustentar. Mas ela tem sucesso naquilo que para ela faz sentido, que é ter a mesa cheia de familiares comendo, rindo e brincando. Então, qual é o sucesso para cada um de nós? Só nós sabemos. Então, essa é a ideia. Descubra primeiro o que é sucesso para você. Não baseado em você ou em mim, mas baseado em si próprio. Sim. É o autoconhecimento. Sim, e o que eu vejo que hoje se constrói um tal de um câncer, que é eu olho o fulano, o ciclano, o bertano, e ele tem uma puta de uma casa, um baita de um carro, uma morena esculpida do lado, e etc. Eu vejo o palco dele,
eu observo o palco dele muito lindo e eu quero que o meu bastidor seja igual ao palco dele. E aí eu acredito que constrói-se diante disso uma crise de identidade. Eu vou me modelar a fulano. Eu vou... É moda esse negócio da modelagem, né? É igual o nosso amigo com o tal do Bob Proctor. Então, eu me modelei. Não, e eu vi que aquele nosso amigo, ele evoluiu quando ele rompeu a corrente que prendia ele no Bob Proctor. Porque o Bob Proctor é uma pessoa. Nós temos quantos escritores aqui? Eu não preciso me modelar exatamente a um. É o negócio que tu fala do meu eu, né? Aonde que a porra do meu eu quer chegar? Caramba, eu quero chegar aqui, ó. Sucesso pra mim é isso, não aquilo que eu vi em tal lugar. E o que se faz pra essa crise de identidade acabar? Isso é uma pergunta sincera, como se fosse pra mim mesmo. Eu passei por isso, eu sei o que eu fiz, mas eu não consigo expressar. Eu era o fã número 1 do Wendel Carvalho. Eu queria ser o Wendel Carvalho há 3, 4 anos atrás. De lá pra cá, muita coisa mudou na minha vida. Eu conheci novas pessoas em níveis de espiritualidade, de profissionalismo, de família, etc, etc. E eu noto que eu não tenho mais aquela referência que eu quero ser igual. Mas eu tenho pequenos pedaços de referências que eu quero me parecer, porque eu vi que ele teve sucesso nessa área, ele teve sucesso nessa, ele teve sucesso nessa, e eu posso pegar um pouquinho da receita de bolo de cada um. Isso. Mas o que quebra essa crise de identidade, na tua opinião? É maturidade. Só o tempo? Não é o tempo? Não. A maturidade é eu encontrar o meu eu. Porque, veja que interessante, maturidade significa que nós deixamos os padrões infantis, e aí tem gente com 50 anos com padrão infantil, né? Não é idade, aí marca muito importante. E começamos a nos tornar donos e senhores da nossa própria história. Porque veja, quando eu olho pro cara lá que pra mim é um sucesso e quero fazer o que ele faz, eu tô quase olhando para um pai ou para uma mãe, e desse ponto de vista, que criança olha assim, né? Eu tô olhando desse ponto de vista e dizendo, quero ser igual. Você já viu criança? Você pergunta, o que você quer ser? Não quer ser quem? Meu pai. E minha mãe quer ser igual. Minha maior felicidade são os heróis. E nós carregamos, porque ninguém ensina, nem na escola, nem em lugar nenhum, que nós precisamos olhar para o nosso eu. Aliás, Mike, quer ver? Como nós somos ensinados, você criancinha, chegava lá e dizia, eu não gosto de macarrão, eu gosto só de arroz e feijão. E aí talvez a mãe, não sei, né? Estou hipotetizando, brincando com isso, que você vai comer arroz e feijão na casa da vizinha. É feio dizer que você não gosta de macarrão. A gente vai negando o nosso eu e vai sendo o que os outros querem. A gente continua uma criança. Mesmo adulto. Então quando a gente começa, e você pode ver nas relações, isso também é muito forte. Aí por lá, né? Às vezes o homem querendo que a esposa, a namorada, seja a mãe. Como é que você não fez isso? Como é que você não trouxe isso? Mas é a mãe que fazia, ela não tem obrigação nenhuma. E às vezes a mulher querendo que você proteja, cuide dela como o pai cuidava, mas você não tem obrigação nenhuma. Você é o parceiro. E aí a gente reproduz nas relações justamente os padrões infantis. Quando a gente começa a tomar consciência que a gente cresceu, e aí é o forte impacto emocional. Sim. Vai ter que dar paulada, dizer, paulada, choque, né? Por que você está cobrando do outro? Uma coisa que é teu pai ou tua mãe que deveriam ter feito e não teu namorado ou tua namorada. Sim. A gente começa a amadurecer. Toda vez que a gente sente vergonha de estar infantilizado, a gente dá um passo para o crescimento da maturidade emocional. Que é provavelmente o que você fez. Você olhou, não percebeu esse processo tão claro, olhou e disse, está na hora de romper com aquilo que guardava dentro de mim, que era do Mikezinho. Não cabe mais aqui, eu sou um homem, caramba. E agora eu vou ser esse homem, que sou eu, olhando o que tem de bom nos outros, mas fazendo do meu jeito. Maravilha. E aí, às vezes, nem todo mundo está disposto. Porque dói, né? Dói. Sair da zona de conforto dói. Mas a zona de conforto é aquele lugar que nada produz, né? Doído. Então nós vamos fazer agora um breve intervalinho, só pra gente tomar um café, falar mal da vida dos outros e já voltamos aqui, tá bom? Tchau, até daqui a pouquinho. Voltamos agora então para o nosso segundo bloco do Café com o Mentor e vamos recapitular
os pontos que a gente passou, que levam os empresários a terem um fracasso, porque tão bom quanto tu saber para onde vai, é saber para onde não ir também, né? Exato. Eu acredito nisso. Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui muito foi sobre a vaidade de querer crescer a empresa ou ser isso, aquilo outro, visto aos olhos dos outros. Vaidade, romantismo em excesso, perfeccionismo em excesso, a estática, separado, o pessimismo e agora o oposto, o otimismo em excesso. Nada vai dar errado. O tal do tudo é festa, bobo da corte, tudo é bom, tudo é fácil. E tem empresários assim. Inclusive, um dos meus clientes, a gente até cancelou a consultoria e tal, porque foi 1 ano que passou e ele não mudou nada. Dívidas, etc, etc, etc. E não conseguia performar, não conseguia crescer. E no final das contas, ele já sabia que ele tinha essas características e não mudava. Por quê? Uma coisa que é bom de pensar e analisar junto aqui é quão ruim é quando tu não vê o defeito que tu tem, não vê o lado ruim do defeito que tu tem, porque o otimismo demais também, ele quebra, né? Tu pega muito desse tipo de coisa, não? Sim, é muito prejudicial. Porque você veja, se você acredita que tá tudo certo, que o teu defeito é o melhor defeito do mundo, você nem toma consciência de que você tem um defeito, você também está estático, que é aquilo que nós comentamos, está parado. Porque quem acha que está tudo bem não se move, não se move. Então há uma necessidade de ter uma ânsia, né, um desejo de ir além. E o otimismo em excesso que não vê isso, não vai além também. É imprudência, né? Imprudência, exatamente. Eu atendi aqui um empresário que também vai pro ar, no Café com o Mentor, cara milionário, uma porrada de empresa, uma porrada de funcionário, e ele falou pra mim que ele atendeu lá num dos escritórios dele, uma das empresas dele é uma contabilidade, daí ele falou, eu atendi um cara desse, ele chegou lá para abrir 10 CNPJs, para abrir 10 empresas ao mesmo tempo, depois de 3 meses não tinha mais nenhuma de pé, porque o cara que é otimista demais, na minha opinião, o empresário, a pessoa que é otimista demais, tem uma tendência a, na hora que a água começa a bater na bunda, fugir. Eu vou começar um projeto de fazer caneca em massa, na hora que eu vi que não é assim tão fácil, agora eu quero fazer copo, não deu mais, agora eu quero fazer caneca, jarra de café, depois fazer biscoito, etc, etc. Porque não vê que a vida ela tem um sofrimento inevitável, né? E tem, né? Que tem que ser encarado ou não precisa fugir. É igual tu falou, a dor é um professor, o sofrimento é uma escola, onde ali tu amadurece e aprende. Isso ferra com muita gente que eu percebo. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, nada é ruim, né? Isso. E se veja que interessante isso, né? A semente, quando ela rompe e sai aquele fiozinho, né? Que vai se tornar o que ela precisa se tornar, é uma dor. A ostra só se torna pérola, né? O que tem dentro dela, porque entrou um grão de areia e causou uma dor. E ela se protege de forma pérola, a coisa mais preciosa. Isso é muito legal, né? Tem uma preciosidade que veio de uma dor, que era um grão de areia. A borboleta só voa depois de entrar num processo de dor, romper. Então, tudo na vida tem um processo de dor. O ponto de vista de olhar para aquilo como, minha máxima dor, estou sofrendo, sou uma vítima. Você pode encarar o mesmo processo como dói. E eu quero sair dessa dor o mais rápido possível. Mas enquanto não sair, eu vou vivenciar também. Para aprender. Isso. Igual tu falou, o que tem atrás de mim? Não sei. Se olhar, vai doer? Pode ser que doa. Até mesmo tem projetos que a gente inicia na vida que sabe que vai doer. Aquele do aplicativo que eu te falei. Sim. Eu tenho que sacrificar muito tempo até aquilo performar. Eu acredito que para te fugir da dor, na minha opinião, eu gostaria de saber a tua, na minha para eu poder crescer, eu tenho que ter clareza de que o sucesso ele está depois da dor, né? A família bem resolvida, ela está depois da dor de alinhar a comunicação, as expectativas, alinhar o diálogo. A empresa, ela cresce depois da dor de demitir os funcionários ruins se for preciso, de transformar os ruins em bons se for preciso, de dar um feedback negativo, trocar de dor. Pequenas e grandes, elas têm que ser passadas para poder chegar no sucesso, né? Errar dói. Errar dói. Mas aprende, né? Isso. Quebrar dói.
Uma empresa, quando quebra, dói muito. A pessoa tem que ter muita ousadia e coragem para iniciar de novo. É esse movimento. Então, é esse processo, né, do doer faz com que a gente chegue no próximo passo. Mas nem todo mundo está disposto, porque esse processo é dolorido. Então, o sucesso que vem depois da dor é um sucesso que tem raiz. Você cresce, você se estabiliza e você vai além. O sucesso que é vazio é aquilo que você comentou. Montou 10 CNPJs, 3 meses depois não tinha nenhum. Porque já mentalizou que não queria passar por dor. E quando eu digo assim, sair mais rápido da dor, a gente cai lá na inteligência emocional. Que é a capacidade que eu tenho de dar respostas efetivas, não é qualquer resposta, é respostas efetivas à situação que se me apresenta o mais rápido possível. Daí significa que eu já tenho recurso suficiente para que eu me encaixe naquelas situações efetivamente resolvendo-as. E você veja como todo é um processo de autoconhecimento mesmo e ganho de recursos. O próprio autoconhecimento dói, né? Acho que isso é o que mais dói. Acho que dói mais do que você cutucar na carne. E essa expressão que tu usou eu acho legal, porque assim, abrindo um parênteses, né, entre os 9 tipos lá que levam ao fracasso, o que eu penso? Dentro da nossa carne tem alguma coisa. Tem algo. Igual tu falou, dói mais o autoconhecimento do que cutucar a carne. Porque dói na alma. E a dor da alma é uma dor que arde, que é se deparar com o fato de eu sou arrogante, ou eu sou vaidoso, ou eu sou medroso. E brigar contra aquilo ali não é uma luta carnal. Não é uma luta contra um bandido que está te assaltando, não é uma luta de alguém que está tentando tirar a tua vida, não. É uma luta de ti contra ti mesmo, invisível. Isso. E aí que está a grande pira, né? Por que as pessoas não travam essa luta? Porque elas não veem o oponente. Muitas vezes porque não quer ver. Não quer ver. Muitas vezes porque não quer ver. E, Mike, é uma coisa que às vezes as pessoas têm maior dificuldade. Elas falam assim, mas mudar dói tanto, é tão difícil. Mas o primeiro passo para a mudança é uma coisa tão simples que está em aceitar que eu tenho a dificuldade em mudar. Segundo passo, aceitar que eu sou arrogante, que eu tenho vaidade, que eu sou medroso. Aceita. As pessoas evitam, né? Eu só quero que os outros vejam o que é bom em mim. Mas não existe. Os contrários, assim como noite e dia, quente e frio, preto e branco, os contrários são necessários para a vida. Aquele símbolo do Teiji, que é aquele círculo que tem o do preto, Yang, né? Isso, eu acho aquilo perfeito. Independente da filosofia que aquilo contém, né? Sim. Mas ela traz uma filosofia muito boa também. É assim, no que é branco, que é o bem, existe um ponto preto, que se representa o não bem. No preto, que é todo o não bem ou o mal, tem um ponto branco que representa o bem. É o equilíbrio. O equilíbrio só acontecerá quando eu aceitar que eu tenho isso na minha vida. Pronto, começa o processo de mudança, porque significa que eu desapeguei. Isso aqui era tão importante para mim, meu Deus, eu não vivia sem isso daqui. Quem sabe eu viva? Desapega. Deixa ali. E eu aprendo novas formas de viver. Aí a minha mente já habilita a ir adiante. Sim, e o legal é que assim, né, é igual, uma analogia muito boa que eu penso, né, é uma represa. Se pegar uma broca, né, atravessar, fazer um furo, tu fez um movimento. Tudo aquilo ali, a água, a pressão, ela vai abrindo aquele buraquinho e ela acaba saindo por inteira. Ou seja, o primeiro passo é o mais difícil, né? Tu pegar a psicóloga, pegar o mentor, pegar o coach, pegar o diálogo com a esposa, pegar uma fé, pegar aquilo que vai fazer aquele buraquinho, né? Para tirar todo o resto. Porque depois que tu dá o primeiro passo, o que tu vê? Puta, saiu água por esse buraquinho aqui, então sai mais. Aquela crença de não merecimento eu reprogramei. Mas já que eu reprogramei, eu posso reprogramar todo o resto. É o que tu falou do vicia, né? Constrói-se uma energia, vamos dizer assim, constrói-se uma coisa que impulsiona. Se eu reprogramei uma crença de que eu posso ser um gestor melhor, eu posso ser um marido melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um amigo melhor, só que aí é onde está o negócio, né? Eu preciso dar o abençoadinho do primeiro passo. É esse movimento, né? E é esse que as pessoas têm mais dificuldade de fazer por medo. Então há um medo que elas nem sabem do que. Elas nem dão o primeiro passo porque elas têm um medo de que, sei lá, olha as crenças doidas. Eu vou lá em você, Lu, mas você já vai saber o que passa na minha mente sem eu saber.
eu devo ter uma bola de cristal que vai Sim. né? Então, um monte de crenças irracionais. E aí eu vou lá na Lu, mas ela vai saber que eu vou contar e ela vai me julgar. Olha quanta coisa, sendo que nós não fazemos julgamento. Sim. Nós estamos lá para trilhar o caminho. São impeditivos que o medo planta para que a pessoa não saia daquele lugar. Sim. Porque ele acredita que aquele lugar supostamente é bom para ela. Também é um rompimento que precisa ser feito. Isso encaixa até nesse caso que a gente está falando de tu ser um epicurista, né? Tu ser um... Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. A questão, na minha opinião, central é assim, ó. O cara que é pessimista demais, ele se depara com muita coisa ruim. Na hora que ele se depara com o mundo, é muito mais fácil um pessimista virar um realista do que um otimista virar um realista. Porque imagina, se a vida é feita só de orgasmo, por que eu vou interromper esse ciclo? Exato, Né? exato. Agora, o pessimista, ele tem a esperança de ser o otimista, né? Puta, a vida é ruim, mas alguém algum dia vai me dar esperança e eu vou ver que a vida é boa. Agora, o cara que tá lá no balãozinho dele, na bolha dele, ele botar os dois pezinhos no chão e dizer, não, o mundo contém sofrimentos inevitáveis, eu vou me deparar com sofrimentos inevitáveis do mundo, da vida, e eu vou ter que enfrentá-los, encará-los e sofrer, e o sofrimento vai me trazer um aprendizado. Isso. Eu era esse cara. Por isso que eu falo com propriedade desse assunto. Eu era o epicurista. Não, vamos fazer 1000 coisas, eu não fazia nada. Quando eu conheci aquele escritor que eu te falei, a primeira frase que eu ouvi dele é: a vida possui um sofrimento inevitável, contemple esse sofrimento. Mas, porra, como é que eu vou contemplar um sofrimento? Como é que eu vou olhar para um sofrimento e contemplar ele? E aí depois, com o tempo, eu entendi que não é contemplar o sofrimento, é contemplar a possibilidade de que a vida tem momentos bons e momentos ruins. Isso. E eu tenho que estar ali presente nos dois. A contemplação é um estado de presença, né? Isso. Um exemplo, quando eu tinha 19 anos, o meu avô faleceu. Foi a pior perda da minha vida até hoje. Eu acredito que vai ser uma das piores se eu nunca perder a Rayane. E ele era o amor da minha vida. Ele ia para a igreja afinar a guitarra no sábado para tocar missa no domingo. Eu até me emociono porque eu não dava valor para aquilo ali. E ele pegou câncer e tocava o violãozinho mesmo com câncer, etc, etc, etc. E no velório dele, o que eu fiz? Eu desliguei as minhas emoções. Eu não chorava, eu não ria, eu estava assim, ó, neutro. Eu não ter tido o luto e o sofrimento naquele momento do velório dele criou uma coisa ruim em mim que, assim, ó, hoje, graças a Deus, eu curei aquilo ali, mas por muito tempo eu fiquei com aquele oco. Eu não chorei, eu não velei ele, vamos dizer assim, porque eu fugi da dor, né? O fugir da dor é fugir da evolução. Acho que tu concorda com isso, né? Exatamente. Né? E fugiu da dor porque aquela emoção era tão doída que naquele momento talvez eu desmontasse. E era bom desmontar naquele momento, só que mostram para nós que não é bom. Há uma defesa, um mecanismo de defesa em cada um de nós, né? Nós temos mecanismos diferentes. E aí, que bom que você, no momento seguinte, né, no tempo, você olhou para isso e tá tudo bem. Veja, a força que existe em nós de defesa tem uma intenção positiva. Porém, ela está lá nos defendendo e ela não quer ser atacada. Ela é majestosa. Quando você vem com uma mudança e faz isso aqui com ela cria a mesma força que você está aplicando. Daí já é lei da física. Sim, sim. E dá um embate. Nulo. Nulo não é nada. Então, quando você... Eu falo que nós temos 2 tipos de clientes, né? Que é o cliente que vem pronto e diz, eu preciso mudar porque está doendo e eu vou fazer. Eu sei que vai doer e eu vou mudar. Vou sair desse lugar e vou para o outro. E tem o cliente que você ainda tem que mostrar para ele. Esse é o outro cliente. Você tem que mostrar que ele precisa olhar para isso. Vender o mundo ideal, né? Isso dá muito mais trabalho. Então você tem que apresentar a mudança, né, a realidade ali diferente, para daí começar a fazer o processo. E aí a gente ensina que não é batendo, é aceitando. Eu aceito que... Desculpa a palavra, eu aceito que eu sou uma merda. Dói, né? Dói a gente dizer que eu não tive sucesso em, sei lá, profissional, que eu não tive sucesso em criar filho, que eu não tive sucesso no relacionamento, que eu não tive sucesso na minha família. Dói. Dói demais. Se deparar, né? Mas quando eu pego essa coisa pelo colarinho, né? E olho bem pertinho e digo assim, agora nós vamos acertar conta com esse negócio. Você é tudo isso, mas agora eu quero ser diferente. E solta. Sim. Parece que a força já não existe mais. Então você vai fazendo isso aqui entender que vamos junto. E daí um pouco perde a força. E aí você pode ir no não é empurrar, né?
É quase que uma aderência, né? Vem comigo. E ao longo do tempo, o que era trevas se transforma em luz, digamos assim. É lindo, né? É muito bonito. Então vamos recapitular. Tem o vaidoso, que vai para o fracasso. Tem o romântico demais. Tem o estático, tem o pessimista, tem o otimista e tem o general também. O que é o general? É o viciado em controle. Muitos clientes que eu conheço, amigos de clientes, etc., fracassaram, faliram, quebraram como pai, como marido, como filho, como empresário, como tudo, devido ao autoritarismo em excesso, né? O excesso do supercontrole. Eu tenho, vamos pegar o exemplo business, empresarial, né? Eu tenho 20 funcionários e eu tenho que controlar todos, né? Uma microgestão, até dentro de casa. Tudo tem que ser como eu quero. Então não existe um mundo, um universo. Existe o teu mundo, o teu universo, e ele é entediante. Porque na hora que tu estiver doente, tu vai ter que padecer sobre os cuidados de outro. Não vai ter uma parceria, né? Na hora que a tua empresa quebrar, tu vai ser obrigado a se humilhar e pedir um consultor, um empréstimo, etc, etc, etc. Tu percebe muito isso, que esse autocontrole em excesso, esse negócio de segurar e não soltar, leva as pessoas ao fracasso? Totalmente. Leva, não? Leva, porque, e daí? Vamos pensar o seguinte, o que de fato a gente controla na vida? Você comeu alguma coisa que te deu um piriri, você controla o que sai dentro de você? Não é nem que você queira, não controla. Você controla se daqui 15 minutos nós dois estaremos vivos? E se a gente tem um ataque cardíaco agora aqui e cai tudo? Então nós não temos, supostamente, aqui, esse controle, que o controlador acha que tem, nós não temos sobre nada. Só aqui, né? Na imaginação, né? E aí, o que faz? Se eu sou um ser único e quero controlar o mundo, eu não controlo nada. Nem ao meu desejo de controlar. Tanto que o controlador, ele se perde, o desejo toma conta dele. Ele não controla nem o desejo, quem dirá as outras coisas. Então a ideia não é controlar, né? É administrar. Exatamente. Gerir, né? Gerir as situações. Existem situações, vamos resolver. Sim. Como? Delegar, né? Aliás, os bons líderes, né? Aprendem a delegar. Sim. Né? Nunca estou à frente. Porque o controlador, ele está à frente. O líder está ao lado, né? Ao lado. Embaixo, ao lado, Isso. Nunca, né? Nunca acima. Né? Porque acima, no sentido de hierarquia, Sim. eu mando. E o controlador não. O controlador é o antigo chefe que nós tínhamos nas instituições. Tem ainda, patrão. Né? Vamos romantizar, ainda tem, né? Tem. E esse processo de desapegar é tão doído, porque a pessoa controladora, sabe o que ela acha? Que quando ela dá pra você, ela delega pra você uma função, ela tá perdendo ela. Não é o que ela faz, ela tá perdendo ela. Perdendo o eu, né? E aí é como se ela estivesse na tua mão. E aí, meu Deus, levanta um paredão do terror e dá um pouco de dar um jeitinho de pegar de novo pra ela. Aquele controle que ela soltou um pouquinho na mão do outro. Isso é com tudo, né? Com opinião, com dinheiro, com gestão, com pessoas, com tudo. O controlador, ele quer ter o controle absoluto sobre tudo. Ele quer ser Deus. Isso. Ele quer ser Deus, né? Isso mesmo. Ele não quer ser imagem e semelhança de Deus, não. Ele quer ser Deus. Isso. E aí ele não é nem Deus nem homem, porque ele acaba perdendo... Ele se torna, na minha opinião, uma caricatura humana. Isso. Né? O que é? A personalidade é uma característica do ser humano bem definida, né? E uma caricatura humana é quando tu se deforma como ser humano. Porque o ser humano não controla nada. Tu controla o tempo que passa pela tua vida, né? E quem está ouvindo que é controlador, que não concorda, né? O problema é teu também, não tem o que fazer. Mas... Aceita que dói mesmo. O grande lance, na minha opinião, é assim, ó. Muitas coisas na vida eu tenho que controlar. Controlar no sentido de gerir. Porque as palavras têm muitos duplos sentidos, né? Sim. Eu preciso controlar o café, se eu tomar demais ou se eu tomar demais, eu tenho que controlar minha alimentação. Muitas coisas na vida tem que gerir, tem que controlar. Agora, o controle em excesso leva para o fracasso, leva para a falência, né? Sim. Fica um robozinho, né? Seguindo esquemas. E tudo que não é natural em nós, não flui. Né? Quando a gente luta contra a nossa essência do eu essencial, não flui. Sim. Então, aceita que é você, transforma a partir dali. Uma laranjeira nasce para quê? Da laranja. Sim. Né? Não adianta querer tirar dela a maçã, ela vai dar laranja. Por que nós, seres humanos, ficamos achando que nós temos que ser diferente daquilo que é a nossa essência?
O verbo, né? É o tal do verbo, né? Uhum. Então, somos, em essência, não gostamos, transforma. Mas nunca fuja da tua essência. Que aí é um tempo perdido. Comportamento a gente muda e transforma. Essência nossa. Já nasce, bem dizer. Tá ali. Né? É a semente de onde a gente veio. Né? É a casquinha daquela árvore grande que caiu que vai voltar para a árvore um dia, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Então, vamos... Recapitulation. Vaidade, romantismo em excesso, estática, pessimismo demais, otimismo demais, ser controlador demais e evitar conflito demais. É o tal do cara que ele... Se tem duas pessoas discutindo aqui, ele tem que pelo menos pedir licença para passar e ele dar a volta. E aí ele deixa criar muita erva daninha no jardim dele, né? Eu percebo muito isso no casamento, na empresa, na sociedade em si. As pessoas que elas... Não é que é medroso, não. Às vezes tem até coragem. Mas entendeu que o conflito é ruim, a discussão é ruim, o movimento é ruim. Não é preguiçoso, não é medroso, não. É quase que um tipo específico, né? O cara que evita conflito, o cara que evita o diálogo, o cara que evita dizer, na minha opinião é assim, e na tua? Ele não fala porque ele tem medo de ser diferente. Sim. É quase que uma arrogância isso, né? Na verdade, é o medo da rejeição. É, né? Né? Nossas maiores dores aí, né? Nós temos aí algumas feridas emocionais e as duas maiores dores aí é rejeição e abandono. Então veja, se eu me posicionar e a minha opinião for contrária à sua, você não vai me aceitar. Estou sendo rejeitado. Isso. E é tão inconsciente, é tão dentro isso, que a pessoa não tem consciência, ela não toma noção de que ela faz isso. Então ela evita o conflito para não ser rejeitado. Às vezes a gente pensa, é para não se posicionar ou é por medo. Não, é simplesmente para não perder o suposto amor que você teria por mim. Olha como é doído. E como é um ciclo de prisão, né? Então eu aceito tudo que vem do outro, ou eu não me posiciono porque eu não gosto, mas eu fico quietinho. É uma forma de aceitar quando eu calo, para não perder esse amor. E talvez quem está nos ouvindo pense que ridículo. É exatamente assim que acontece. Com aquele tipo de pessoa? Com aquele tipo de pessoa. É que nós temos muitas particularidades, mas tem padrões que são muito diferentes, né? É igual tu pegar um tímido e um extrovertido. É igual tu pegar um nerd e um cara que investe na bolsa de valores. Ou um filósofo. São vibes completamente diferentes, são perfis de pessoas completamente diferentes. E esse cara que evita conflito, eu percebo uma coisa assim, ó. Mais hora, menos hora, ele é curado. Porque as pessoas, e eu acredito que é um tipo de um padrão, vamos dizer assim, que tem um acesso, mais possibilidade de ser curado. Não que ele vá, mas ele tem mais possibilidades. Porque as pessoas, elas se comunicam o tempo todo, elas conversam o tempo todo. E mais hora, menos hora, esse tipo específico, que pode ser um tipo e pode ser um momento da vida também, não necessariamente eu estou criando caixas, né? Mas às vezes é um momento da vida que eu estou evitando conflitos. Uma hora ou outra acaba que eu tenho que passar por um conflito. Senão eu perco meu casamento, senão eu perco a minha empresa, senão eu perco talvez até minha própria paz de espírito. É aquele tal do cara que tem um coleguinha do lado que fica cutucando. Se ele não parar, vai criar um buraco no braço dele. Quando é criança, vamos dizer assim, né? E eu, retardado, para com esse negócio, seu idiota, né? E eu penso que na vida é igual aquilo que tu falou, o adulto imaturo, o adulto criança. Às vezes a esposa não toma a frente para falar com o marido algo que ela não gosta. Às vezes o marido, aquele exemplo que a gente falou da camisola, né? Sim. Ninguém vai saber, é segredo. Ele não precisava trair a esposa. Não, amor, vamos botar umas roupinhas, né? Diálogo. Às vezes eu faço coisas terríveis para evitar um diálogo. Isso. Para evitar um mini confronto. Para evitar a possível dor da rejeição. Isso. Né? E aí você veja, né? O não diálogo. Eu estava conversando esses dias com o Léo e falou o seguinte: um relacionamento para funcionar precisa, em primeiro lugar, não é amor, é respeito. Respeito, diálogo, amor. Nessa ordem. Quando a gente respeita o outro, a gente não vai além do limite, nem nosso nem do outro. Quando a gente conversa, a gente esclarece todas as dúvidas, insanidades, conflitos mentais.
que a gente vai falar pro outro, olha, me sinto assim, o outro vai falar, me sinto assim, qual é o nosso acordo? Sim. Porque acordado não sai caro. O equilíbrio, né? Isso. Consequentemente, eu começo a gostar de tal forma dessa pessoa que se desenvolve o amor, né? Porque o amor é construído. Uma decisão, vamos dizer assim. É uma decisão. Aham. O amor é uma decisão. Eu decido, você é um cara chato pra caramba, mas eu decido te amar. É o caso da Rayane comigo. É uma decisão. Sim. Então, essa ordem faz com que muitas coisas se resolvam não só no casamento, numa empresa, numa amizade, no teu processo mental. Na vida, né? Isso. E é tão simples. Uhum. Né? É tão simples respeitar. Mas quem não foi respeitado não sabe respeitar. É verdade. Tem que aprender, né? Uhum. Né? Então, esse processo de primeiro dizer que está aqui dentro é meu, eu não preciso te agradar. Você, por naturalidade, deve me respeitar. E eu devo respeitar a tua opinião. Sim, Né? sim. Por naturalidade. A gente não precisa brigar e virar inimigo só porque não pensamos iguais. Isso devia ser um processo natural, mas não ocorre. Então a gente entende aí, né? E aí não vamos ser hipócrita, porque às vezes a gente está falando, se você tem as características, tá. Todos nós temos marcas profundas. Ninguém sai ileso de uma criação de pai e mãe. Sim. Não sai imaculado, né? Sempre tem alguma feridinha, alguma manchinha, alguma... Tem. São dois humanos tentando criar um terceiro. Né? E convenhamos, sem manual. Sim. Será que não teve nenhuma área que deu merda? Então, todos nós Sim. trazemos. Tá tudo bem. Tá nessa carne? Somos iguais. Né? Semelhantes. Sim. O que vai acontecer? A nossa disposição em dizer, tenho, aceito, agora eu preciso transformar isso em benefício para mim, para os outros. Pronto. Simples, né? Muito simples. Doído, mas simples. Mas para chegar aí é remadinho, é remado. Tem que fortalecer os bracinhos. Tem. Tá muito frio ou tá boa a temperatura assim? Quer que eu aumente um pouquinho? Eu gostaria. É bom, né? É bom. O ar tá pegando bem de praxe aqui. Ô Lu, e o mais um, para nós finalizar, tem dois, né? Mais um e depois a gente finaliza. É o olho por olho. Ah, tu se atrasou? Beleza, vai ter que fazer hora. Ah, tu... E assim, ó, eu vejo que essas pessoas que são viciadas na justiça, elas são injustas. Porque eu não acolho a tua falha. Eu falho igual para ser justo. Ah, tu tá vendo coisa errada no celular? Eu vou ver também. Ah, tu tá fazendo corpo mole, então não vou te pagar o salário inteiro. Essa desigualdade que eles acham que é uma justiça, eu encontro em empresários quase que semanalmente, que eu atendo. Ah, Mike, como é que eu vou pagar um treinamento de vendas para minha equipe se eles não dão resultado? O anta, o animal, para eles dar resultado, tem que ter o treinamento. Exatamente. Não, mas os caras fazem corpo mole. Faz treinamento. Essa tal da reciprocidade não existe, porque reciprocidade para mim é não pagar na mesma moeda. É sermos recíprocos, né? Às vezes tu tá sendo incorreto e você é bondoso. É esse o lance. E eu vejo que muitas pessoas que vão à falência, fracassam, tem esse tal do olho por olho. Né? Ah, marquei uma reunião, tu não veio. Eu vou ter que descobrar esse negócio, né? Sim. Tu vê isso também? Muito. Entendeu? Sabe o que é interessante, né? Porque daí a pessoa também não tem consciência de que ela faz isso. Eu não gosto do que você faz. Condeno o que você faz. E aí eu faço igual. Eu me tornei o quê? Pior. Exato. Né? Pior, ou pelo menos igual aquilo que eu condenei no outro. Que sentido tem isso? Então, o modelo da reciprocidade, né? Que alguém me tratou com falta de educação, eu trato com educação. Até um limite, né? Porque também ninguém é... Só de pancada, Então, qual é esse limite onde eu entendo que eu não vou te tratar com desrespeito, eu vou me afastar de você porque você não acrescenta nada na minha vida, você está me levando pro buraco. As pessoas tóxicas, né? Sim. E esse olho por olho demonstra o quê? Uma rigidez de pensamento. Eu só vejo por esse ponto de vista. A grande sacada, Mike, das mudanças que nós temos é mudar o ponto de vista. Quem é que diz que a gente nasceu acorrentado para não poder andar e mudar? Ninguém. Mas a gente toma isso como uma verdade, né? Uma verdade que é irracional. Criança. Eu vejo que esse penúltimo padrão que eu identifiquei que existe, ele é o mais imaturo de todos.
Porque ele se põe no mesmo nível até da pior pessoa. Ele não, e aí é onde está o grande lance. As pessoas, elas têm uma tendência a fazer mais coisas ruins do que boas para ti. Porque gente boa no mundo é escasso. Não é uma visão negativa de mundo, entenda? Mas é que não existem tantas pessoas assim dispostas a sentar, te ouvir, passar paninho nas tuas feridas. Se existisse toda essa bondade, os asilos, hospitais, clínicas independentes de química, etc., estariam lotados de pessoas ajudando. Mas não é essa a realidade que a gente vê. Nós vemos uma multidão de pessoas acomodadas com o morno, é aquele negócio. Eu estou aqui no meio, aqui é mal, aqui é meio e aqui é bom. A maioria está aqui. O que é mais fácil, descer ou subir? Descer. E aí é onde entra esse cara que é viciado em ser uma criança que sempre paga na mesma moeda. Quando alguém faz um bem muito grande para ele, ele não está acostumado a retribuir o mesmo bem. O que ele está acostumado? A retribuir as mesmas coisas de intriga, disso, daquilo outro, e é onde ele se torna infeliz. Dentro do Enneagrama, esse é o tipo 1, vamos dizer assim, é o justo, o perfeccionista demais. Se tu me deu uma xícara de café, eu te dou uma xícara de café, mas porra, por que eu não paro e pergunto se tu não quer duas? Algo assim. E aí é onde acontece uma frustração muito grande. Esse tipo de padrão de empresário, de pessoas que eu vejo, são frustradas, porque eu consigo pagar na mesma moeda o mal, mas não o bem. Tá, mas então que bosta de ser humano que eu sou? Eu já ouvi isso aqui, nessa cadeira aí. O cara tá, que porra de ser humano que eu sou? Eu consigo fazer o mal pros outros, mas não consigo fazer o bem. Eu falei, é tu que tá dizendo? Tu tá te ouvindo? Então resolve isso, né? E você já reparou que às vezes isso que você faz, assim, que você acabou de dizer, tu tá te ouvindo? A pessoa não ouve-se. E quando você se torna o ego auxiliar dela, o ego fora dela, você diz, às vezes você até repete a frase, que merda de ser humano eu sou, que eu consigo pagar o mal para as pessoas, mas não consigo pagar com o bem. Sim. Você se escutou? Aí já começa a mudança, já Sementinha, começa a despertar. Né? E isso é muito legal, porque nesse despertar vai trazer outros. É porque é um encadeamento. As pessoas às vezes entendem que o processo de mudança é um pontinho de cada vez. Não, é uma rede. É uma rede, igual a teia de aranha. Eu mexo num ponto, desencadeia todos os outros pontos. Então eu trabalho num pontinho uma sequência de outros nós. E é por isso que a pessoa tem aquele alívio. Ela fala que coisa maravilhosa que aconteceu comigo, eu mudei. Porque são nozinhos que vão encadeando. Essa rede se transforma. É uma delícia. É muito bom. E o último de todos, né? É o saco vazio. Eu deixei por último, eu ia começar por um, mas eu deixei para começar por esse último aqui, porque é aquele cara que cuida da produção, cuida da gestão, cuida de tudo, só não cuida de uma coisa dele. É a dona de casa que tem os filhos lindos, o marido certinho, a casa limpa, mas ela tá um trapo. É o gerente de vendas que todos os vendedores vendem bem, mas ele não tem conhecimento para gerir, então ele é mais um peão. É o psicólogo, né, que tá cheio de problema, mas tá ajudando todo mundo. E tem muito, né? Muito. E tem, né? Muito. A área de ajuda, né? Os profissionais da ajuda, servir o outro, tem uma dificuldade muito grande de se olhar. Muito grande. Porque o tempo todo está ao outro, né? Cuidando do outro, que às vezes esquece que para eu cuidar do outro, daí eu sempre cito assim, os dois maiores mandamentos, né? Os dois primeiros. Amar a Deus por todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você, você não tem como amar o próximo. Se você não cuida de você, não tem como cuidar do próximo. Você vai só trazer os teus embolos na vida do outro. Então, o saco vazio é muito triste. E há também uma vaidade. Como é que eu vou dizer... Aí agora me lembrou uma coisa que eu já vou comentar. Como é que eu vou dizer, como psicóloga, que eu tenho problema? Ego, né? Olha que vaidade maior. Ego total. Que daí me lembrou Luiz Rosa, no nosso master lá, que ele falou assim, bem feito pra mim, que achei que psicóloga não chorava. Eu me lembro. Eu sou ser humano. Eu tenho problemas, eu criei filho, errei também, problema de relacionamento, problema comigo mesma. Qual é a diferença? Que quando eu estou disposta a olhar para isso e dizer, eu aceito que eu sou um ser humano antes de ser a psicóloga, ou a treinadora, ou a palestrante, ou sei lá o quê, eu aceito que eu tenho problemas.
Ou só dificuldade, porque a dificuldade, o problema é uma dificuldade não resolvida, né? Eu aceito que eu tenho isso e eu vou me colocar diante de um outro profissional para dizer, você me ajuda? Sim. Olha que coisa mais linda é você ter humildade para dizer, eu preciso da sua ajuda. E às vezes o outro diz, que já aconteceu comigo, né, de procurar uma colega de trabalho e ela dizer, Lu, eu não sei se eu consigo te ajudar, você para mim é referência. Sim. E eu dizer assim, eu só sou um ser humano na tua frente. E é difícil. Vamos conversar sobre isso porque eu quero a sua ajuda. E é a coisa mais linda que acontece. Quanto mais você se transforma, mais você transforma o outro. Porque o discípulo só vem quando o mestre está pronto. Sim. Se eu não estiver pronta, não virá discípulo nenhum. Isso é profundo. Isso é profundo demais. Porque eu vejo aquele tal do cara que ele é quase... Tu falou do ego, da vaidade, eu concordo 1000%. E é um vício isso, ajudar o outro. Porque ele está se vendo ajudando o outro, os outros estão vendo ele ajudando o outro, o mundo está vendo ele ajudando o outro, mas e ele no meio dessa equação? Cadê o eu nessa equação toda? O eu morreu, um saco vazio. O saco vazio é aquele negócio, não tem ar, não tem vida, não tem conteúdo. Eu sou nada mais do que um canudo. Eu tenho um cano que vai levando coisa para os outros, mas na hora que eu parei de ajudar, eu olho para mim e não tem nada. Exatamente. Que vida de bosta é essa? Né? É o tal do cara que na hora que ele vai para um asilo, na hora que ele pega uma gripe, 5 dias na cama, ele ajudou todo mundo, mas cadê o mundo que tu ajudou te ajudando? Tá sozinho. Aí ele se frustra também. E aí onde ele vai à falência, ele quebra, ele se deprime, porque a tal do ajudar o outro nada mais era do que, não era o verbo dele, não era uma virtude, não era o empurrão que a alma estava dando, não, era uma bobiça. Eu sou viciado em ajudar todo mundo, eu ajudo, mas não tem um motivo maior, um motivo central por trás disso. É igual a comunidade que a gente comentou. Vai fazer? Vou fazer. Mas tem um detalhe, no momento certo. Não é para mim aquilo ali. Aquilo ali, o aplicativo vai ter 1 milhão de downloads em um ano. Vai gerar mais ou menos uns 200 mil de renda por mês. Vai botar dinheiro dentro, vai uma engrenagem. Mas beleza, tudo isso é muito bonito, é muito bacana, mas não é para mim. É pro velhinho, é pra prostituta, é pro bêbado, é pro drogado, é pro órfão, é pro retardado, todo mundo. Só que tem uma coisa, eu quero usufruir daquilo lá. Não é que não, eu quero estar lá no meio. Esse é o negócio. O bom quem ajuda tem 2 tipos. Tem o que ajuda por todo mundo e tem o que ajuda por si. Eu te ajudo não por todo mundo me ver te ajudar, porque isso é bom demais, cara. Isso não é que é prazeroso, isso é gratificante, é engrandecedor para a alma. E aí é onde essa último exemplo de empresário, dono de casa, enfim, que é viciado no outro, ele pode continuar sendo viciado em ajudar. É o exemplo da Madre Teresa. Madre Teresa, eu gosto muito do exemplo dela porque ela tinha menos de 50 quilos e botava mendigo nas costas para levar lá, para dar banho e etc. Só que como é que uma velhinha daquele tamanho, daquele peso, daquela idade carregava? E aí os historiadores e tal, eles descobriram que ela tinha uma rotina alimentar muito boa, espiritual muito boa, ela cuidava de si, ela caminhava, etc, para ter força, para poder realizar o propósito dela. Então ela não é eu em primeiro lugar, não, né? Cada um tem o primeiro lugar que quer. Para mim é Deus, para uns mas ela se olhava, se estava pronta e ela vivia a missão dela. Isso, ela se preparava. Sim, eu estou pronto para ajudar o outro, por mim e pelo outro, não só por ele. Sim. É uma cegueira quase, né? É uma cegueira, né? Sim. É exagero até, né? Se for pensar. Agora, pensa um pouquinho, como é que você vai falar para o teu, né, o cliente que é teu empresário? Que para ele mudar, ter o sucesso que ele precisa fazer algumas mudanças, começando por ele. E aí ele precisa, de repente, trabalhar as emoções através do físico. Você faz uma caminhada, você vai para a academia, você não sei o quê. A pessoa não tem noção de que quando ela está sentada atrás da mesa como o empresário, ela tem que estar com toda uma estrutura preparada para aguentar o tranco. Não aguenta o tranco, começa a adoecer emocionalmente. Então, como é que você vai dizer para o teu empresário se você não faz? É um falso testemunho, né? Um falso testemunho. Como é que eu vou dizer para os meus clientes, sejam pessoas ou empresas, que tem que
olhar para o planejamento, olhar para a disciplina, olhar para a mentalidade. Se eu não faço isso, como é que eu vou dizer que esse caminho funciona assim se eu não trilho ele? É quase uma hipocrisia. Daí a gente entra num outro aspecto que é assim. Algumas pessoas travam aí e não vão para frente, porque elas dizem, já que eu não sei ainda fazer, eu não ajudo o outro. O pouco que eu sei ajuda muita gente. E para eu tornar esse pouco em mais, é no caminho, caminhando. Então, se alguém pensa aí, agora pensou aí, né? Então, eu não faço o caminho ainda, então não posso ensinar ninguém. Mas você já pôs o primeiro passo no caminho, esse primeiro passo tem muita gente que não sabe dar. Ensina o primeiro passo. Executa. Você vai ter que, no segundo passo que você der, que aquele que você ensinou o primeiro passo vai cobrar de você. Qual é o segundo? Você fará. E nesse fazer você se torna pronto. É aquele tal do negócio, né? Dá o primeiro passo. O universo se encarrega de botar o chão. Isso. Né? Eu acho isso muito bacana. É lindo. Então tá, dona Luciana Bialeschi, a gente já falou sobre o que traz sucesso, o que traz fracasso, e agora eu quero saber pessoalmente, particularmente, o ser humano que tem aí, o que é sucesso para ti? Isso é delicioso, né? Porque na árvorezinha, né, no carvalho que cada um de nós é, e às vezes a gente não identifica, vai identificando ao longo das experiências, eu tenho alguns pontos que eu considero sucesso na minha vida, né? Então, eu acredito que eu tive sucesso como família, né? Eu tenho um filho hoje, um homem já, né? E eu acredito que como mãe eu tive sucesso, né? Até porque ele mesmo me dá o feedback. Então é muito gostoso quando você chega no momento da tua vida e você olha aquele ser que você criou e que algumas vezes você pensou, devo estar errando um monte de coisa, e errei mesmo, né? Mas daí consertei. E ele olha e diz, você é o meu orgulho. Então isso dá uma sensação de cumprir minha parte aí. Vai ter problema? Vai. Vai ter defeito? Vai. Vai se corrigir. Sim. Né? Não posso ser perfeita e criar perfeito também. Na questão da minha, eu, Luciana, ter paz mental, não ter nada pendente dentro da minha mente, assim, tô pendente com aquilo, não seguir os meus princípios, cada um de nós tem os princípios, né? Estou contra os meus princípios, e isso tira toda a minha paz mental. Paz mental é quando eu estou alinhada com o que eu considero princípio para a minha vida. Princípio para o meu trabalho, princípio para a minha família, princípio para meus relacionamentos. Isso é sucesso para mim. E uma coisa muito importante que eu sempre me questionei, eu tenho sucesso profissional? E um belo dia veio uma definição que eu falei, pronto, fechou com chave de ouro. Me perguntaram assim, as pessoas que te procuram, os teus clientes, têm resultado? E eu parei e pensei, né? Não tinha parado de pensar. Parei e pensei, falei, sim, quase 100% deles têm resultado. Logo eu tenho sucesso, né? Exato, perfeito. E aí eu entendi que sucesso é quando a gente entrega o que o outro precisa para que ele tenha o resultado que ele deseja. Se nós construímos esse planejamento, né, nossa metodologia para chegar lá, nós temos sucesso profissional. Que legal. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso hoje por conta do que é sucesso para mim. Do carvalhinho que eu estou criando dentro de mim, que ainda não parou de crescer. Eu acho que nunca para, né? O dia que parar, acho que a gente bateu asa, voou. Foi para outro lugar. Ou a gente realmente perdeu a essência do que a gente está fazendo nessa terra. Perdeu o amor por aquilo que é a vida, do que a gente faz. Aí não deixa de ser uma morte, né? Não precisa mais estar aqui. Perdeu o sentido. Que legal. Eu te considero uma pessoa de sucesso. Gratidão. O resumo da prosa que eu entendi é que para ti sucesso é tu ser luz, né? Exato. Ser luz. Até meu nome, né? É Luciana. Luciana. Traduzindo é luz e graça. Sério? Eu sou muito doce, né? Eu sou muito firme, mas eu sou muito doce. É verdade. Mas luz e graça. Luz e graça. Eu acredito que nosso nome traz muito do que nós estamos dando na Terra. Então eu tô lascado, né? O meu nome é nome de cachorro. Pelo menos eu sou o melhor amigo do homem, né? Quem não gosta de um cachorro? É verdade. Não, e o gozado é que a Rayane não gosta muito de cachorro. E ela tá casada com o Mike. Olha aí. Então aí já teve uma quebra pra ela, né? E você, Mike? O que é sucesso pra mim? Você se considera de sucesso? Eu não me considero com sucesso ainda pelo seguinte. E aí é onde nós vamos fazer uma terapia agora. Vamos, gente. O que eu pensei? Eu tô num caminho para ter sucesso. Porque para mim sucesso não é um fim, é um meio
bem, na minha opinião, minha, quem discordar tá certo de discordar mesmo. Porque assim, para mim o sucesso é um meio bem feito. Vamos supor assim, ó, viver uma vida bem vivida, não só bater meta. Eu não vou te dizer que eu me considero uma pessoa de fracasso, mas eu me considero nos últimos degraus ali para eu dizer assim, ó, tenho sucesso, entendeu? Eu sou novo, eu tenho 27 anos e qual é a minha definição de sucesso? É muito parecida com a tua, é eu me ver com paz mental. Eu acredito que paz mental não é dormir uma boa noite de sono, paz mental é estar em dia. Para mim, eu vou abrir aqui para ti o jogo. Sucesso é quando a comunidade estiver pronta. Porque daí um ciclo muito grande da minha vida vai se completar. Que é daqui a 3 anos. Até é engraçado como as coisas são, porque a gente já olhou o terreno, a gente já olhou a terraplanagem, e aí começa a vir um projeto, vir outro. Eu acredito que eu estou numa transição para o sucesso. Matrimonialmente, eu me considero muito sucesso. Financeiramente eu estou bem feliz, não estou com sucesso ainda porque eu tenho uma meta e aquela meta vai ser o meu sucesso. Agora, socialmente eu tenho uma missão muito grande. E aí eu digo que eu não tenho sucesso nessa área. Se eu for olhar o todo, eu estou numa nota 8.3 ali, que para mim só tirava 7, tá bom. Mas para mim o sucesso é o 10, né? 9,5, 10 é muito difícil. Mas a comunidade estando pronta, aí eu vou ter paz mental. Porque é um compromisso que eu assumi com algo muito maior do que eu. Não diria nem com Deus, eu diria com a sociedade. Que é de realmente proporcionar um bom asilo, uma boa clínica de dependente químico, um centro de reintegração, um hospital, uma universidade, um Alcoólicos Anônimos, um santuário, um negócio assim, ó, um céu na terra. Eu acredito que daqui a 3 anos, se eu conseguir realizar o céu na terra, tu pergunta, Mike, tu é uma pessoa de sucesso? Eu vou te responder chorando, vou dizer, cara, eu cheguei no meu sucesso. Sim. Daqui pra frente eu acho que sucesso é assim, ó, posso morrer em paz. Morri hoje, morri em paz. Resumindo o que tu falou, sem pendência, eu tenho uma pendência ainda. e micro sucessos também são importantes, né? Muito. Bater pequenas metas, né? E comemorar, né? Isso, porque o pequeno é de uma semente que nasce uma grande árvore. Uhum. Então, quando eu comemoro as pequenas vitórias, né? São pequenos sucessos, eu vou fazendo uma base, eu vou arando a terra para as novas sementes. E aí eu consigo enraizar de forma a reconhecer o grande sucesso quando tiver, que é para cada um, né? Eu já te disse que eu te considero um cara genial, né? Ó, gente, eu considero ele um gênio. Obrigado. Eu acho que essa tua genialidade, ela se mostra na tua ação, no teu fazer. Então, na minha opinião, ele é um cara de sucesso. Não interessa se ele quer chegar no próximo, isso é dele. Mas eu já olho ele com muito sucesso também. Obrigado. Aí, ó, continua que o caminho é esse. Obrigado. Eu vou pedir uma coisa para ti que não foi ensaiada, mas eu vou pedir. Deixa uma mensagem final para as pessoas refletirem, porque a gente falou de um jeito, um outro jeito, 5 passos e tal, mas tem um resumo da prosa, né? Tem o teu verbo. Eu queria que tu deixasse para todo mundo assim, ó, uma mensagem sobre sucesso. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá, pessoal. No mito da caverna, né? A gente tem muito essa coisa da escuridão que existe dentro da caverna de cada um. E daí, na trajetória do herói, a gente tem aquela questão da caverna que você mais tem medo de entrar, é onde está o que você te levará para o próximo passo, para o próximo nível. O verbo que me move é acordar. Acorda para a vida. Nós só temos essa vida. E passar por ela é muito pouco para a grandiosidade que é a vida. Então, o meu convite a você é: acorda hoje, nem que seja para o próximo passo, pequeno que dê. Mas acorda para viver a vida, não passar por ela. E se você tem que deixar uma marca, que seja a marca positiva na vida de alguém, entenda esse positivo como uma melhoria que se traz para a vida de alguém, e que se hoje você morresse e lá na tua lápide do cemitério tivesse escrito alguma coisa, que as pessoas que passaram pela tua vida, ou aqueles que você ama ou te amam, dissessem uma frase ali que representasse você. Pensa aí. Se hoje, se você morresse, as pessoas que te amam deixariam escrito o quê? Seria algo que eu teria orgulho de ter deixado na terra, ou seria algo que eu me envergonharia? Acorda e vive a vida.
Não consegue fazer sozinho? Tem um monte de gente que está aí para te ajudar. Pede ajuda e vai se transformar para viver a vida. Só isso. Obrigado. Imagina. Obrigado, Lívia. Eu que te agradeço. Ó, de coração. Obrigado. Obrigado, gente. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.